Olá, estamos chegando de volta com o nosso programa Santiago Entrevista aqui pela TV Sete Lagoas. Esse programa também vai pela TV Com, né, Com BR, canal 28 da Sky, da Oi TV, também na sexta-feira. Quero cumprimentar você de fora de Sete Lagoas que nos assiste tanto pela Com BR, também pelo nosso canal do YouTube, nossas redes sociais. Estou recebendo aqui meu grande amigo Júnior, né, Júnior Souza. Conheci ele antes como Gilmar, né? Gilmar. Mas ele usa esse nome, Júnior Souza, todo mundo conhece, vereador por Sete Lagoas, no seu primeiro mandato. Seja bem-vindo, Júnior, de volta, né? Muito obrigado. É de volta de verdade, né? Para quem não sabe, de fato eu tenho uma história aqui com Santiago. A gente estava até conversando antes, nos bastidores, que esse estúdio aqui era um estúdio que eu gravava um programa que chamava Agenda Cultural aqui, né, Santiago? Isso, toda Tem semana. muita gente que pergunta, mas da onde surgiu o Júnior Souza, do Instagram? Na verdade, começou tudo através do incentivo do Santiago, que foi para cobrir eventos da cidade. Imagina, né? Virou essa coisa toda. Eu tava contando para os meninos que eu tinha 350 seguidores na época. Eu era de empresa privada, de exatas, e gravar um programa era minha última, era, como se diz, né? Era minha última possibilidade. Acabou que fui gravar esse programa, deu certo, ficamos quase 2 anos no ar, né? E Mais de aí, 2. Mais de 2, eu acho. Bem tempo, e hoje virou a rede social, né? Virou o Júnior Souza Informa aí, mas a minha história começou nesse estúdio aqui mesmo. Que bom, né? Lembrando aqui do nosso patrocínio, né? 5bits, www.5bits.com.br. Você que precisa do seu site, e-commerce, rede social, faça contato lá com o pessoal da 5bits. Júnior está lá esperando você. Gente, o Júnior Souza tem muita história e tem muita informação importante para a gente falar, porque hoje o Júnior, de certa forma, é uma pessoa muito conhecida, né? Tanto pela rede social como pelo seu trabalho como vereador. Mas muita gente não sabe de alguns detalhes. Eu queria aproveitar, né, Júnior, essa entrevista aqui, esse bate-papo, para a gente esclarecer. Você está hoje como vereador, você está hoje com o seu canal, né? Júnior Souza Informa para todo mundo e tudo. Mas eu me lembro que quando eu conheci você, foi lá no shopping ali do centro, né? Que na verdade você estava e foi me apresentado pelo Fabrício, quando você trabalhava no gabinete do Fabrício, logo que o Fabrício entrou, né? Ele ainda me falou assim, olha, esse cara aqui é um cara fera, um cara de uma experiência muito grande no setor privado, né? E eu queria que você me falasse sobre essa experiência sua do setor privado. Olha, na verdade, para quem também não sabe, eu fui criado na periferia, num bairro que eu tenho muito orgulho de dizer, que é o Monte Carlo. Então fui criado lá até meus 27 anos. E aí cresci nesse bairro, obviamente. Meus pais são extremamente humildes, minha mãe costureira, meu pai vaqueiro, meu pai hoje ele cuida de um terreno perto de Pirapama. Meus pais sempre foram muito humildes e nunca tiveram condições de me proporcionar aquilo o que eu sonhava, né? Então eu sempre estudei muito, que era a única possibilidade que eu tinha de fato de crescer, porque eu sabia que ali onde eu vivia, eu tinha 2 caminhos, né? Talvez um pior e um muito melhor, que era me dedicar a estudar e de fato fazer o que eu queria fazer, que era ajudar minha família a crescer, enfim. E aí nesses percalços, eu tive um primeiro emprego que foi no Bretas. Eu era açougueiro lá, então fiquei lá um tempo. De lá eu fui para a fábrica de tecidos, da fábrica de tecidos eu entrei no Grupo Fiat. Então fiquei no Grupo Fiat de 2005 até 2013, onde eu percorri diversos setores. Tem gente que vira para mim e fala, peraí, mas como é que começou sua vida profissional? Eu falei, de fato, a Iveco foi uma escola para mim, né? O Grupo Fiat como um todo, porque eu entrei como operador de produção apertando parafuso lá, e depois de sair de lá, já consegui começar a estudar e acabei sendo promovido depois de um tempo. Passei pela logística de transportes, depois eu fui para a área de projetos. Na área de projetos, de fato, eu consegui expandir muito, porque um dos meus maiores ideais lá atrás seria fazer carreira internacional. E quando eu entrei na área de projetos, que eu tive que estudar muito para poder aprender idiomas, aprender a falar italiano, de fato, porque era um projeto implementado pelos italianos, e aí eu tive que aprender espanhol, que eu tive que caminhar pelo inglês. Então, ali me deu uma visão muito ampla daquilo que eu poderia ser, ou qual profissional eu gostaria de me tornar. Enfim, passei por esse processo.
dentro do Grupo Fiat. Depois de projetos, eu fui para Nova Lima, trabalhar com importação e exportação, voltei para implementação de projetos, viajei para implementar alguns projetos. O projeto, de fato, que era ClickSap, nas plantas da Iveco, e voltei, quando eu saí de Nova Lima, da importação e exportação, voltei para Sete Lagoas, voltei para o handling, que é um setor. Antes disso, passei para supply chain, transporte, contratação de transporte internacional. E aí, depois desse período, eu falei, não, eu quero seguir carreira internacional. Foi de fato que eu comecei a focar, e aí que eu descobri que de fato eu queria seguir carreira internacional. E aí foi quando eu comecei a focar de fato na área internacional, e eu fiz administração, fui para o comércio exterior. Assim que eu concluí comércio exterior, me abriu a visão, me abriu o campus, e eu saí da Iveco, do Grupo Fiat, para me dedicar a Process Training, uma empresa fora, para que eu pudesse fazer e dar continuidade naquilo que eu sonhava, né? E aí acabou que eu passei num processo de uma empresa, no Process Training, fui para essa empresa do ramo petrolífero e de fato consegui... Que era ligada à Iveco? Não tinha nada a ver, era uma empresa distinta. A Iveco era automotiva e a empresa era do ramo petrolífero, eram duas empresas distintas. Tá, mas aí você trocou de empresa... E aí eu saí de uma empresa, fui para outra... Você ficou quanto tempo na Iveco? Eu fiquei quase 9 anos, né? Quase 9 anos lá. Uma Foi vida, muito né? tempo, uma vida toda, né? 9 anos é muita coisa. Estudando e aprendendo na própria empresa. Estudando, aprendendo, foi uma escola, de fato. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou do Grupo Fiat, que eu fui funcionário dessa empresa que para mim representa muita coisa, porque ali foi a escola para que eu pudesse alcançar voos maiores, e em razão disso, inclusive, por causa da minha experiência profissional, eu consegui ficar 2 anos fora, de fato, do Brasil, e trabalhar nessa empresa que chama Tenaris, onde eu consegui construir ali uma carreira realmente, de fato, internacional. Em meados de 2015, até então presidente da Câmara, o Fabrício, eu não sabia o que era poder legislativo, tampouco o que era um vereador ou a função. Não é porque a gente é omisso, é porque simplesmente, às vezes, nós nos dedicamos... Você estava focado em outra coisa. Nós dedicamos aquilo que, né, nos favorece financeiramente, então não tem por que eu preocupar na relação de serviço público, até porque era uma situação muito distante para mim naquele momento, né? Eu não conseguia enxergar qual era a forma e a condução, e saber que, na verdade, a empresa pública, o órgão público de fato, é como uma empresa privada, que tem seus gestores, que tem os executores, enfim. Mas eu não tinha ideia do que era isso. Aí eu estava nos Estados Unidos na época, e aí eu recebi um e-mail do Fabrício pedindo meu currículo. Falei, cara, não tem por que eu te mandar, porque de fato eu estou aqui, né, e tal. E aí foi um tempo de conversa, e ele me convidando para poder assumir uma função dentro do Legislativo. Na verdade, não era no gabinete, era na Controladoria Geral. O Fabrício sempre foi muito técnico, junto com o Léo e o Felicíssimo, da equipe de gestão da época. Então, eu posso dizer como funcionário que foi uma das melhores gestões que a Câmara já viveu. Inclusive foi uma gestão muito importante, porque foi onde a Câmara teve uma virada, né? Uma mudança. Foi uma virada de chave. Né, que teve, né? Não só o escândalo, mas como ações que foram implementadas através da gestão, que de fato conseguiu realizar um controle, né, de fato administrativo daquelas situações que eram vividas durante muitos anos. Então foi descoberto alguns desvios com relação ao empréstimo naquela época, né? Foram quase 4,5 milhões de reais. Enfim, foi de fato para Sete Lagoas naquele momento uma situação... Foi um escândalo. Um escândalo, né? Muita gente aparecendo, muita gente com algumas situações complicadas. Tiveram funcionários desligados, ações do Ministério Público, bloqueio de bens, tudo isso aconteceu. E foi exatamente nesse momento, foi uma virada de chave, onde as pessoas entendem, peraí, tem vereadores aqui, vamos ver o que está acontecendo realmente, de fato, dentro dos órgãos públicos, sabe? Meio abrindo a caixa preta do negócio, né? E eu participei desse processo, né? Então, aí, na verdade, ele me convidou para fazer implementações de algumas situações, de alguns projetos, como auditor cidadão, que era vinculado à Unifem na época, e implementação do sistema ISO 9001, versão 2015, que ele tinha, ele desejava ser a primeira Câmara do Brasil a ter o selo de certificação internacional, direcionados a empresas públicas e privadas. Na época era mais privada, né? Então
todas se deviam implementar, mas era de fato direcionado. Só uma curiosidade, isso ainda existe? Não existe, não. Perdeu quando eu saí da Câmara, de fato, se perdeu, parte, né? Então era treinamentos, engajamentos, funcionários, você tinha quase um dashboard de controle, onde você tinha indicadores, você tinha indicadores de atendimento. Esse certificado, só um exemplo básico aqui, gente, é que você tem um modelo de trabalho, né, a ser seguido. Se você troca o funcionário daqui a 2, 3 meses, o modelo de trabalho vai continuar. Então, quer dizer, você nunca vai passar aperto, você nunca vai se perder, né? Então, assim, era um negócio sensacional. É uma pena que a Câmara não continuou, seguiu, né? Perdeu isso. Muitas pessoas me questionam ainda. Peraí, mas não vai implementar de novo? Olha, eu não sou presidente da Câmara, eu não sou gestor da Câmara, eu estou como vereador, porém eu não dou pitaco nas ações ali para que qualquer direcionamento. Mas é uma coisa que se você fosse, você faria. Sem dúvida nenhuma, inclusive atualizaria, porque com esse método de controle, a Câmara ela tem uma eficiência de atendimento ao cidadão. Por quê? O que se mede dentro do poder público? O resultado da empresa privada, você tem os resultados que são os resultados financeiros. Dentro do poder público, você tem os resultados que é como a pessoa se sente ao ser atendido por um órgão público. Ou seja, você tem que buscar atender o anseio do cidadão, que é o seu resultado. Então, o atendimento ele tem que ser em excelência. E com isso, com esse sistema que foi criado, né, porque a gente teve que fazer algumas adaptações, a gente tinha como era a satisfação das pessoas em atender, né, e serem atendidas pelos profissionais da Câmara. Mas, enfim, e uma outra coisa que talvez seria feito, né, se eu fosse, seria o compliance, né? Eu fiz implementação de compliance dentro do órgão privado, então eu tenho um pensamento de realmente, de fato, criar um compliance para o órgão público, né? Como medir e mitigar essas relações de resultados dentro do poder público através do compliance. Então, mas enfim, não estou, né? Mas aí você permaneceu na Câmara como controlador geral durante quanto tempo? Era para ser um projeto de 6 meses, que eu voltaria para os Estados Unidos até então, eu acabei ficando 4 anos e meio. E aí, no final desse período, eu saí da Câmara em razão de várias situações, inclusive de embates com alguns vereadores, na época até então. E aí... muita gente fala que você saiu para ser candidato. Né? Se fala, inclusive uma entrevista aqui, uma pessoa comentou isso. Na verdade, não era a intenção, até porque eu gostaria de voltar a atuar fora do Brasil, como eu fui para a Irlanda, fazer um processo seletivo lá, e lá eu permaneceria. A questão toda, que quando eu voltei, o fato de eu não ter ficado, ou eu não ter aceitado o trabalho, foi logo quando eu voltei, exatamente no dia que eu voltei, eu descobri que minha mãe estava com câncer. Foi. Né? Todo mundo sabe disso, falei isso para todo mundo, e eu só não continuei o processo, de fato, de ir para a Irlanda, para Dublin, em razão disso. Né? Aí a gente não sabia o que ia acontecer, era uma doença que, de fato, não tivemos caso na família. E aí coloquei o pé no chão, vou recalcular minha rota para saber o que é de fato que eu vou fazer. E aí as coisas foram meio que direcionando por um caminho que eu não esperava. Por exemplo, a própria pandemia fez com que eu tomasse decisões que de fato eram muito importantes naquele momento. E naquele momento, passaram-se dezembro, na verdade eu voltei dia 18 de novembro, e aí passou dezembro, minha mãe fez cirurgia, a gente não sabia se de fato ia fazer quimioterapia, a gente não tinha ideia, e aí minha mãe teve que começar a fazer quimioterapia. Foi um processo muito doloroso para a família, porque a gente, como eu disse, a gente não sabia como conduzir. E aí, nesse momento, eu já tinha uma visibilidade. Foi quando as pessoas começaram a me procurar e dizer, olha, eu acho que você tem potencial para ser candidato. Eu falei, não vou mexer com isso porque eu vou para a Irlanda. Não, mas você precisa, você tem que filiar, você tem que fazer isso. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou me filiar, e aí quando chegar lá eu resolvo se eu vou para a Irlanda ou não. Só que aí o que aconteceu? Chegou no dia 18 de março, nós tivemos o lockdown por causa da pandemia. Foi. Aí eu já tinha saído da Câmara,
Nós estávamos em pandemia, minha mãe fazendo quimioterapia, eu vivendo uma vida louca de incertezas. E aí, todo mundo de incerteza na verdade, eu falei, eu vou focar no Instagram. E que foi quando foi outra virada de chave para minha vida profissional, que eu comecei a abordar assuntos e situações do cotidiano até, de fato, chegar ao Júnior Souza Informa. Então eu estava lá naquela época eu já tinha uns 20 mil seguidores, eu fui, em 2 semanas eu fui para 35 mil naquela época. E aí já virou tudo. E aí eu falei, eu vou começar a fazer rede social. E aí comecei a receber e tudo ali para fazer propaganda, para ajudar as pessoas e tal. E aí eu falei, não, vou continuar fazendo isso. Até a pandemia acabar e eu voltar para Irlanda, porque a vaga estava em stand-by em razão do meu pedido. A vaga foi cortada com possibilidade de reabertura em outubro. Foi exatamente quando a gente pensava que seriam as eleições. A gente imaginava, tinha uma perspectiva da pandemia acabar em outubro, né? Todos os dados mostravam isso, no mundo inteiro. Eu falei, não, até outubro tá tudo bem, acabou, eu vou para Dublin, tá tudo certo. Só que não aconteceu. E aí chegou o período de eleição, vamos fazer campanha, vamos isso, vamos fazer aquilo. E aí eu já estava num partido, né, que era o partido do deputado Douglas, e aí eu tinha aquele problema de sair, porque minha mãe estava fazendo quimioterapia, a gente tinha pandemia, a gente não tinha vacina, como é que sai, como é que faz campanha. Eu fui na contramão. Eu fiz tudo o que os políticos vão fazer, que é de fato fazer uma campanha na rede social. Foi uma campanha de internet. Tá, mas você fez isso por conta própria ou você fez um estudo para isso? Não, eu não fiz estudo. Eu não sabia. Era incerto. Eu não tinha perspectiva de ganhar até então. Eu fui na contramão da política, criei uma apresentação em PowerPoint, que na verdade é um programinha online que chama Prezi. Eu criei as 15 propostas e comecei a disparar para os meus amigos, falando, não posso estar aí, mas eu sou candidato a vereador esse ano, caso você tenha interesse de conhecer minhas propostas e acreditar que eu posso te representar, vota em mim, né? Então comecei a fazer isso. E aí não tinha recurso de fato, tanto que no final lá todo mundo pode acessar e ver que eu gastei R$520 na minha campanha. E aí até chegou a eleição, fui o mais votado e o mais jovem da turma que está aí hoje. Com perspectivas distintas, de fato, de executar o trabalho, de fazer o trabalho que é legislativo, né, que é de fato a essência do trabalho de ser vereador, que é legislar, fiscalizar, em prol dessa nossa população, né? Então, as pessoas entenderam naquele momento ali como que seria essa construção. E eu fui conduzindo de uma forma independente, né? Hoje, o meu vínculo ele é muito pequeno com relação ao executivo. De fato, as ações que são de benefício ao executivo, eu faço esse elo entre população e executivo, que eu tenho uma preocupação, de fato, muito grande em levantar os problemas junto com a sociedade, ouvir os profissionais que executam, que é a ponta da fila lá, que são os funcionários, levar para o executivo para que o executivo solucione aquelas ações que possam melhorar o atendimento, que é do final da fila, e as pessoas que estão cobrando. Então, na verdade, você faz um trabalho de fiscalização, apuração dos problemas e como se diz, né? Você oferece eles para o executivo resolver. Na verdade, muitas vezes, assim, eu tinha um gestor, na verdade, eu não falo nem chefe, eu tinha um grande líder que ele me ensinava a captar os problemas, buscar as soluções e apresentar. E é assim que funciona a empresa privada. Eu levo isso muito no conceito mesmo de serviço público da mesma forma. Tá, mas eu não chego lá. Você barra, às vezes, com situações diferentes, né? São situações distintas. Porém, eu mostro o problema e dou a ferramenta para as pessoas para que eles possam entender como resolver o problema. Eu fico mais apagando fogo do que, de fato, lá, hoje, na persistência ou ferrinho de dentista, para que o executivo fique sem saída e não consiga resolver o problema, sabe? Eu costumo mostrar o problema de uma forma que a prefeitura consiga executar. Óbvio que eu não vou numa cratera, vou dar um exemplo, eu não vou na gruta do Rei do Mato mostrar que tem um buraco e falar com a prefeitura que ela tem que resolver aquilo em 24 horas.
Entende? São ações que são lógicas, né? Então muita gente às vezes vê, mas Júnior Souza posta isso, não sei o quê, Júnior Souza tá batendo, Júnior Souza isso. Eu estou levantando o problema para que o executivo possa ter tempo de trabalhar para resolver e solucionar os problemas. Nesse ponto aí, eu acho até interessante a gente fazer um parâmetro, porque são 2 anos, né? 2 anos você não vinha aqui, quer dizer, 2 anos de vereador. 2 anos. Então, acho que hoje dá para se ter uma noção de quem é o Júnior Souza como vereador. Que uma coisa é, né, o que você explicou, você na iniciativa privada e você também como um funcionário, né, do setor público, querendo fazer alguma coisa. Mas depois é você com uma caneta na mão também, em certas situações, de você poder resolver, né? Ou pelo menos você poder indicar soluções, né? Como é que a gente pode definir você hoje, então? Porque quando você foi... antes de você ser eleito, né, todo mundo falava que você era o cara que batia no prefeito, né? Isso aí é até um jargão que todo mundo fala, não, quem bate hoje cresce, né? Só que assim, hoje a gente não vê mais você bater no prefeito como você batia antes, né? Então assim, hoje a gente, pelo que você está falando aqui, você vai lá, busca os problemas e já dá uma forma de solução. Que na verdade... Isso é um aprendizado ou é uma mudança na postura sua com relação à política? Na verdade, não é uma mudança do Júnior Souza. Eu sempre serei o mesmo Júnior Souza. A questão é que eu acredito que o Poder Legislativo ele tem que andar e caminhar de forma independente. Muitas vezes, você vai assistir a reunião da Câmara, tem gente que está ali só para puxar saco. Apenas para puxar saco. Então você vai ver ali, o cara vai subir lá em cima, a pessoa vai subir lá em cima e vai falar, porque tá 1000 maravilhas. Porque isso, é melhor não sei o quê. Cara, isso você está dizendo cidadão comum ou vereador? Vereador. O perfil de vereança, ele vem mudando todos os dias. As pessoas desejam alguém que seja, de fato, o representante da população. E não um cara que está ali puxando o saco o tempo inteiro de ações que às vezes... Mas isso aí é uma questão cultural, né? É uma questão cultural. É o que eu estou tentando dizer, né? Hoje, o trabalho de conscientização ele é muito importante para que a população entenda do trabalho do vereador. Então hoje, obviamente que antes, sem ferramentas, eu batia no sentido de cobranças sem poder de fazer um requerimento, por exemplo. Eu tenho a rede social, como é que eu vou cobrar? Eu não tenho poder para poder fazer um requerimento e ter as informações. Então, utilizava o canal, de fato, realmente para cobrar, porque os vereadores, eles não... uma forma de denúncia. Os vereadores, eles não olham redes sociais de pessoas que cobram. Pelo menos na minha época. Ninguém me chamava lá e falava, Júnior, olha, você está cobrando na sua rede social, eu vou fazer um requerimento para poder... Não tinha ninguém que me representava. Ou que viesse em mim e falar, olha, tá aqui, vamos fazer o seguinte, nós vamos lá levar aqui o pedido, ou um pedido de providência, para que o prefeito possa realizar e resolver o problema. E isso, Santiago, eu estou dizendo o seguinte, eu via isso há 3 anos atrás, há 4 anos atrás especificamente, e hoje não mudou. Hoje tem vereadores que acham que vão perdurar no poder até aposentar. Isso é uma ignorância tão grande porque as pessoas querem se perdurar nesse poder e querem trabalhar de forma política o tempo inteiro, esquecem que a gente precisa de formar novas lideranças para que a cidade dê uma oxigenada nessa política que já vem por muitos e muitos anos os mesmos grupos atuando e sempre a mesma forma e o mesmo discurso sempre. Então, como eu... Mas isso aí, deixa eu fazer um parâmetro aqui, porque na verdade eu acho que isso não é uma coisa de Sete Lagoas. Vamos dizer que não seja nem só do Brasil, né? Na verdade, grande parte de pessoas que estão no poder tem pessoas ligadas a elas. Como você tem, por exemplo, algum político, você tem algum assessor, né? Você tem um corpo técnico, você tem pessoas que trabalham no setor público e essas pessoas elas apoiam A ou B, por quê? Porque com A ou B ganhando, elas estão dentro do sistema. Então, na verdade, nós temos não só aqui, mas vários lugares, né? Até outros países, pessoas, grupos, né? Que são aquela massa
que fica, como se diz, né, conduzindo. Vai para lá, vem né? para cá. Nós tivemos aí a situação, por exemplo, da situação, né, federal do Brasil hoje. A gente tinha um grupo, o grupo foi arrancado do poder, né, e depois arrancou o outro do poder de novo. Então, assim, ou é um grupo ou é um outro grupo, né? Então, assim, e por trás dos grupos aí, sim, aí é onde que eu acho que mora o grande mistério, né? Que é os grandes, né, que estão manipulando ali. Nessa percepção, eu acho que de fato muita gente que acompanha talvez entenda ou compreenda que de fato nessa percepção de que nós precisamos construir e criar novas lideranças, está muito dentro do meu conceito de conscientização política da nossa população. Hoje, além de fiscalizar, que eu faço 2 vezes na semana, e a de legislar, que é de fato estar na reunião e criar pautas, anteprojetos que a gente apresente dentro da Câmara, de acompanhar os requerimentos, pedidos de informação, pedidos de providência que são dezenas diariamente, a gente ainda tem a preocupação de ter novas lideranças que atuem dentro do nosso município. Por quê? Porque, como eu disse, eu acho que nós precisamos oxigenar. Eu acho que quando você muda o conceito de gestão, você tem só a ganhar, né? Quando você tem uma eficiência naquilo que diz respeito à execução ou gestão pública, quando a pessoa tem uma base ali técnica, de experiências, ela consegue fazer de uma forma mais palpável e consegue fazer a prestação de serviço para a nossa população. Aí a população começa a enxergar, de fato, o que é o gestor público, né? E aí você tem um conceito diferente de política. Então eu vejo que isso, por mais que eu queira lutar, né, sempre tem alguém que quer perdurar no poder. E acho que isso é um dos problemas que a gente enfrenta hoje, né, dentro do legislativo. É manter uma política engessada, onde você não tem oportunidade de se posicionar de forma oposta àquelas situações. Então, de fato, me vem, né, eu, um dos vereadores de oposição, mas que de fato estou ali para buscar um elo entre população, inclusive, já tem vereadores ali com 4 mandatos, né? Muitos mandatos, né? Quase da minha idade de mandato. É como se fosse você virar para a sociedade e falar assim, vocês são burros. Eu não posso falar isso porque vocês não têm capacidade para estar aqui. Eu estou aqui porque eu estou representando vocês que não têm capacidade. E tem muita gente, é muito importante você falar isso. Não que eu estou diminuindo nada de um vereador que tenha 4 mandatos, que é uma grande eficiência dele se reeleger. Ele aprendeu a se reeleger, né? Achou o caminho das pedras. Mas a população que questiona, Santiago, é importante você dizer isso porque é o seguinte, a população tem que entender que se ela não tem coragem ou não vai ter alguém que vai ser eleito no lugar dela. Justamente. Era o que eu pensava. Falei, olha, se eu não tenho representante, eu vou permitir que outro seja meu representante e que não me representa? Para me representar, tem que falar o que eu quero e buscar atender os meus anseios. E hoje uma coisa muito difícil, eu tenho muita eficiência nos meus assessores, inclusive quero mandar um beijo para todos, a Natália, o Gustavo, o Luiz, o Paulo, o Túlio, o Eduardo, a Kátia, a Fernanda e o Gabriel, que me auxiliam muito nesse sentido. Hoje a gente tem um período de atendimento das nossas demandas. Enquanto eu estou aqui conversando, se você abrir aqui, os meninos certamente estão respondendo o meu direct. A gente recebe em média de 1000 mensagens por dia. Então a gente tem muita mensagem diariamente de problemas do cotidiano. Problema de vazamento, problema de buraco, problema de sinal, problema de placa, problema de rua, problema de vazamento, todos os problemas que você imaginar. Então hoje nós temos uma eficiência muito grande com relação às respostas, porque se o seu eleitor ele te manda mensagem, ele quer saber, ou quer conversar com você naquele momento. Ele não quer esperar para você ver ou enxergar o problema. Eles querem que o problema seja resolvido naquele momento. E é o que a gente faz. Você está pedindo uma solução do problema, está pedindo um conselho. A sociedade ela é imediatista. E você tem que ser imediatista com relação aos problemas da população. E se você é representante da população, não deixe para depois não. Você resolve o problema na hora. Pois é, mas você é atendido nos seus pedidos de providência? Na verdade, hoje... Porque parece que teve como se diz, né? Essa discussão que existiam 4 vereadores que eram da oposição e você um deles,
né? E que vocês não eram atendidos. Não, na verdade, eu não tenho nada a reclamar dos setores da administração pública. Não tenho. Isso é bom. Eles, pelo menos, eles entendem que o pedido não é meu, o pedido é da população. Então, eu não chego lá, Santiago, e encho o saco do cara, como alguns outros vereadores que eu sei, até o cara ficar pé da vida e falar assim, pô, velho. Deixa eu resolver isso aqui, como ficar livre desse cara. Exatamente. Eu não tenho esse perfil. Eu levo as demandas que são demandas verdadeiras. Então, se o cara chegar lá, olha, estou entregando uma demanda aqui, estou entregando um pedido, se o executivo for lá e ver, ele vai ver que realmente existe problema. Eu não fico criando problemas para o executivo, para simplesmente falar com a sociedade que eu estou trabalhando. Tem vereador que pega um bairro inteiro e faz um pedido de providência de todas as ruas. E vai lá em protocolo. Mas todas as ruas estão com problema? Não, nós temos um mecanismo de controle que identifica onde a prefeitura tapou o buraco. Nós temos o controle de todas as ruas que têm pedidos de providência de problemas. Se você abrir, o Gustavo tem ali um mapa, nós temos esse controle de todas os nossos pedidos, inclusive dos problemas, tanto de problema de vazamento, quanto problema de buraco, né, Gustavo? A gente tem o controle. Então a gente não enche o saco do pessoal lá. Então quando a gente manda de fato pedidos que são verdadeiros, são pedidos que a prefeitura precisa fazer uma análise. Eu até assisti recentemente, eu vi uma discussão um pouco acalorada lá do líder do prefeito com você, e você estava questionando algumas coisas, inclusive teve até também sobre aumento, né, lá no site. Da água. E aí ele vai e fala que você nunca fez nada, e você falou que vereador não faz obras, né? Como é que você se posiciona hoje? O que o vereador tem que fazer, no seu caso, né? Para você fazer um exemplar para os vereadores. Como é que o Júnior Souza é na Câmara? Na verdade, inclusive para quem tem interesse em ser vereador, é muito importante que saiba as funções de um vereador. O vereador hoje, ele tem a função de legislar e fiscalizar em prol de toda a nossa população de Sete Lagoas, viu, gente? Então, quais que são as ações de rotina? Pedidos de providência, requerimentos e pedidos de fiscalização junto aos órgãos públicos. Eu até discordo uma parte aí. Você discorda? Legislar e fiscalizar. Legislar, fazer leis, né? Fazer leis. O que é bom para o cidadão e fazer algo, né? E na verdade também tem esse conceito, o conceito também está muito atrelado do legislar em pegar as nossas leis que são antigas e atualizar. E melhorar de acordo com o que nós vivemos em 2023. Além disso, de fato, fazer a parte política, que é buscar formas de ajudar o executivo no sentido de executar, porém buscando emendas, buscando ações ali. Eu acho que o vereador poderia auxiliar, né, o Poder Executivo, né, já que nós não temos o deputado federal, né, ajudar a buscar recursos, sim, eu acho que através de projetos, você cria um projeto que vai dar lá em Brasília, porque você vai precisar do recurso. Aí tudo bem, você criou um projeto, né? Você atuou de uma forma que chegou lá no dinheiro, né? Agora, pedido de providência, isso é obrigação da prefeitura, entendeu? Cara, então, mas assim, eu acho que seguinte, fiscalizar, lá ver se a obra está ok, se não está, se está trabalhando direito, se não está, se está faltando alguma coisa e tal, tudo bem. Mas isso aí é uma coisa que não mas desce, eu vou te falar o seguinte. Hoje virou muita politicagem aí. Mas hoje nossa cidade é muito grande. Tem gente que pega o pedido... Mas a prefeitura tem muito funcionário. Mas tem secretaria. Mas tem gente que pega o pedido de providência e utiliza de forma politiqueira. Você pode entrar lá na minha rede social que eu não faço isso. Tem vereador que fala assim, foi eu que fiz não sei o quê. Mentira, né? Na verdade, esse trabalho... Quem faz é a prefeitura. Exato, quem executa é a prefeitura. E aí, numa dessas discussões, o vereador falou que... Qual obra que eu já entreguei? Eu não entrego obra, nenhuma obra, obviamente. Só se for a obra da minha casa, que é minha. Não, mas aí nesse caso você pode entregar, por exemplo, vamos imaginar aqui, vamos para o imaginatório aqui, gente. Porque na verdade... Tem uma coisa bacana que você poderia criar para o Sete Lagoas. Eu quero criar um novo setor industrial, vou fazer um projeto bacana, vamos estudar as leis e tal, vamos buscar recursos e tal. Quer dizer, estou fazendo uma coisa diferenciada para as pessoas e aí eu estou criando um projeto que esse projeto vai impactar.
né? Como quando eu estava na Câmara, eu tentei muito viabilizar a construção do centro de convenções, né? Que está parado até hoje. Então, assim, essa ideia de criar um projeto de forma que ele vá fazer uma mudança na vida das pessoas. Isso é possível. É que, na verdade, esses projetos, por exemplo, tudo que você... Dentro do legislativo, você tem algumas limitações. Por exemplo, você não cria projetos que vai gerar despesa para o município. Isso é inconstitucional. Você não pode criar esse tipo de projeto. Então, por exemplo, mas se o executivo... Mas você pode criar um anteprojeto. Não, é inconstitucional. O anteprojeto ele não passa. Se você cria despesa para o executivo... Se você está em contato com o gestor, né, e vamos supor, nós queremos criar um novo bairro aqui, com infraestrutura de primeiro mundo, que não sei o que, uma cidade... como é que fala? Cidade moderna, né? O conceito de cidade moderna. Aí, quer dizer, você pode ajudar ali com o seu gabinete. Na verdade, eu posso utilizar, os meus técnicos podem, mas projetos que são projetos que você cria despesa para o município, seja ele através de ações, você está criando algo que é inconstitucional. Mas o que você pode fazer? Buscar junto com a prefeitura ações que possam de fato chegar à sociedade sem ter que passar o projeto de fato, mas você elevando. Vou te dar um exemplo. Nós recebemos há 2 semanas atrás os Jogos Universitários de Medicina. Então a empresa produtora me procurou, eu marquei uma reunião, levei até o prefeito, até os secretários, né, de esporte até então, e a empresa veio e trouxe o evento para a nossa cidade para movimentar, para fomentar a nossa economia, principalmente no que tange ao esporte, ao fortalecimento, né, a prática do esporte como um todo na nossa cidade. Então isso é uma ação direta, né, que você não necessariamente faz um projeto para estabelecer datas específicas para os jogos, porém você faz essas ações para que tenha esse recurso, né? Não podemos apelidar de anteprojeto. É porque no termo da lei, né, poderia-se fazer, criar uma semana, porém depende muito da produtora e das universidades. Porque mas, tem, por exemplo, o vereador que criou o dia do automóvel usado lá, dia do Fusca, por exemplo. Isso. Foi criado por um vereador. Foi criado. E aí pode fazer os movimentos para poder fazer. A sociedade. Isso, pode fazer uns movimentos para fazer. Sim, tem alguns que de fato tem que fazer. Só que aí a conversa, né? Eu não tenho... Todo mundo sabe, eu acho que é muito claro que, por mais que eu seja um vereador independente, eu tenho um diálogo com o prefeito. E precisa-se ter de forma institucional, porque não existe um prefeito que não converse com o vereador, né? Ou não existe um deputado estadual que não converse com o prefeito, tirando 7 Lagoas, viu, gente? Mas, enfim, não existe diálogo nessas relações. Eu acho que a gente tem que ter. É diferente, entendeu? A política que nós precisamos construir tem que ser uma política de diálogo, Santiago. Às vezes, lá atrás, eu era muito imaturo em não entender ou ser, por exemplo, inimigo, ou, enfim, o que as pessoas julgavam, mas hoje não se constrói nada sem diálogo. É pelo contrário, você só tem... é daquele ditado, daqui para frente é só para trás. Hoje, então, você não se considera mais de oposição? Na verdade, eu sou independente, eu sempre fui independente. Nós somos rotulados lá na Câmara de vereadores de oposição, mas eu vejo que a gente pode optar. Ou você tem benefício quando você é base, e esses benefícios são nítidos, inclusive citar seu nome em cima de um palco. Graças a Deus, eu não preciso disso, porque eu tenho uma mídia que leva isso para as pessoas. Ou de estar lá entregando uma obra junto ao lado do vereador, apesar que o vereador não fez nada, ele vai lá simplesmente para poder aproveitar do momento do lado do prefeito, que é quem executa. Entende? Então eu acho que a gente tem que quebrar esses paradigmas e dizer de fato quem faz e quem não faz, né? Então assim, e aí acho que por essa questão histórica de política, as pessoas veem esses políticos antigos, ou que, meu amigo, não sei o que, aquela coisa arcaica, de fato de que estão mudando a vida da sociedade. Só que assim, existem formas distintas, mais baratas de fazer política para a sociedade do que simplesmente fazer politicagem igual a gente vamos fazer uma divisão aqui do seu trabalho, né? Porque, querendo ou não, você hoje faz 2 trabalhos, né? Você faz vários, na verdade. Não, fala assim, você tem um trabalho de divulgador na rede social, seria eu tenho um trabalho na rede social. Entre aspas, imprensa. Isso, né? Quase. Quase imprensa, né? E ao mesmo tempo você tem um trabalho como vereador. Eu te falo que hoje eu tenho uma posição de formador de opinião.
eu tenho uma posição dentro da rede social de comunicação, eu tenho de estar como vereador. Então, tem essas funções, esse leque de possibilidades dentro das minhas funções hoje, né? Então, hoje eu trabalho com a rede social, eu me posiciono para a sociedade, eu tenho um canal que é direto com a sociedade, que é um canal de denúncia, que é um canal de pedidos, que é um canal enfim, de utilidade pública. Então eu tenho aqui dentro um nicho assim, distinto de que a gente não tinha, né? Do que nunca existiu na cidade. Que é a comunicação direta e na hora. Então, resumindo, você tem um canal de comunicação que você tanto leva informação como você dá abertura para que o cidadão seja visto. Seja visto e possa se posicionar também. E do outro lado você tem o seu trabalho como vereador, que é basicamente, como você diz, fiscalizar e legislar. Isso, não é isso? Exatamente. Né? E no caso da comunicação é muito simples entender o que está acontecendo. Vou dar um exemplo hoje. Né, vou dar um exemplo muito claro. Hoje acontece um acidente, por exemplo, as próprias pessoas já criam isso e já compartilham. Acompanham você. Né? Me acompanham e falam, olha, Júnior, tal, avisa aí. Como se fosse um canal de comunicação mesmo, direto, né? Avisa aí que teve acidente aqui. Rádio Júnior Souza. Quase. Né? Agora, na Câmara, esses 2 anos, o que a gente pode tirar assim de que você apresentou para a sociedade e falar assim, ó, tá aqui. O Júnior Souza fez isso. Olha, nós apresentamos... Que impactou na vida das pessoas, que conseguiu mudar, principalmente com essa ideia de um vereador novo, uma renovação. Foram várias coisas que nós passamos na Câmara, só que pelo fato de ser oposição, tem ações que é muito mais fácil dar nome para A do que para B. Mas foram mais de 400 anteprojetos. Ou seja, a gente foi recorde de pedidos, realmente de fiscalização e ações, de pedidos de ofícios e requerimentos relacionados às execuções dentro das possibilidades, como por exemplo, todas e qualquer situação vinculada a SAI, a pedido de providências de ruas, ou de assistência à saúde, ou de situações relacionadas a postos ou unidades de atendimento ESF, foram resolvidas. Então, resumindo, você deu um apoio muito grande para a Prefeitura na fiscalização e no levantamento de dados para a solução de problemas. Na verdade, o vereador, ele você está sendo quase um secretário. Ele é visto como uma pessoa que gera problema, mas na verdade, o que nós temos dentro do nosso conceito de política é fazer aquilo que é de verdade, para que a Prefeitura não se sinta cheia de problemas e que não vai resolver. Se você questionar algum outro secretário e perguntar, os pedidos do Júnior são incoerentes naquilo que se pode fazer, eles vão te responder. Entendi. Eu não entrego falando que esse copo é azul e o copo é branco. Mas tem vereador que entrega para gerar volume. Eu não faço isso porque eu sei o trabalho que é de fazer essa gestão. Sabe? Então, é o que eu falei, o trabalho do vereador está muito mais vinculado entre elo de sociedade, prestação de serviço, quem está no final da fila, e executivo, para que esses problemas sejam resolvidos, para que esse triângulo funcione, né? Do que, de fato, você ficar lá como ferrinho de dentista. Entendi. É diferente. Você está querendo buscar solução, não problema, né? Não, eu não tenho que buscar problema, porque problema a gente já tem milhares. Então, como que eu vou contribuir? Tem problema demais. Muitos, como eu te falei. Né, eu percebi, com a mudança na presidência da Câmara, houve um burburinho ali, vocês andaram tendo uns debates mais calorosos, principalmente nos primeiros meses. Isso já acabou? Como é que está? O relacionamento melhorou ou não melhorou? O que aconteceu nesses primeiros meses? Fala para nós aí. Na verdade, são posicionamentos. São posicionamentos por exemplo, de uma política que é muito arcaica em vista daquilo que se pode construir. Né? Então, sobre posicionamentos, eu atuo na Câmara de uma forma muito direta naquilo que eu quero dizer ou me posicionar para a sociedade. Só que às vezes não é o que o outro aceita, né? Mas lá é meu momento, a gente fala, é o momento que eu estou ali para dizer para a sociedade qual é o meu posicionamento sobre aquilo que está sendo falado ou sendo discutido, debatido ali. E aí tem alguns
ou perfis que não aceitam essa forma de se posicionar. Acho que vão ganhar no grito, e comigo não funciona assim, entendeu? Então eu acho que se eu tenho um momento de fala, eu vou falar. Ah, mas eu vou falar, né? Então se eu não falo dentro do plenário, que é o meu lugar de fala... Até porque você quer uma renovação e você quer uma mudança de conceito, né? Inclusive temos que mudar essa forma de conceitual politiqueira de ser, Santiago. Talvez você tenha muita experiência, já ouviu muitos políticos. Cara, aquele político que de fato senta aqui e que vai falar: ah, que nós vamos, que foi eu que fiz, e que nós vamos construir, que isso já passou, né? Isso acabou, passou inclusive talvez na eleição de 2018, né? Na época de presidente, né? De 2020 ainda, de 2022, olha a quantidade de pessoas que de fato se posicionam para a sociedade, que foram eleitas em 2022 para deputado estadual federal. Esse conceito politiqueiro, militante, no sentido de politicar mesmo, eu estou fazendo, olha aqui, né? Cara, isso já passou. Hoje as pessoas conseguem se identificar com pessoas normais e que posicionam. Hoje o político não é político mais. Ele precisa ter algo de diferente para que seja reconhecido pela sociedade que ele é político. Então você não tem um político 100% político mais dentro do perfil para a sociedade. Hoje você tem um gestor político. Ô Júnior, nós estamos tendo uma discussão muito séria, não só a nível nacional, né, mas a nível mundial. O pessoal quer mudar a lei da internet, quer mudar como é o comportamento da rede social, né? Tá pegando até o Google, tá pegando os donos das redes sociais também. E a ideia é mudar a forma que se faz, entendeu? Você tem alguma preocupação com relação a isso? Porque você, né, hoje, todo mundo fala que pela sua votação, né, tanto como vereador como deputado, você é um nome, né? Um nome para a candidatura à Prefeitura de Sete Lagoas. Você se preocupa com essa questão da mudança da rede social, até porque você é um cara de rede social? Olha, acho que... se tiver mesmo a censura na rede social, eu acho que pode mudar drasticamente a forma das pessoas atuarem. É que, na verdade, a censura está vinculada a tantas coisas. O Canadá, por exemplo, não pode mais. Tem vários países aí que você vê, o Japão, né, o Instagram não funciona. O Instagram não funciona mais. O Telegram no Brasil não funciona mais, e diz que o Telegram vai abandonar o Brasil, não vai querer ficar. Né? Lá no Canadá, o WhatsApp não funciona mais, entendeu? E quer dizer, se coloca essa lei diferente, que ninguém está acostumado com ela, de barrar tudo, né? E principalmente com multas muito altas, pode mudar o comportamento, inibir as pessoas, né? De fato é uma preocupação, né? Eu acho que da sociedade como um todo, sobre aquilo que... Porque eu tô dando esse parâmetro aqui, gente, porque você vê, o Júnior é uma pessoa que cresceu, né? Muito a favor da rede social. Exatamente. Porque você disse, né? Uma pessoa que veio, né, como pessoa mesmo, e foi... Vinda televisão... Você não veio com dinheiro, você não veio com padrinhos, madrinhas e tal, né? Na verdade, a PL, né, da fake news inclusive eu estava até em Brasília semana passada, estava tramitando algumas discussões com relação ao projeto, inclusive eu até tentei entrar para compreender em essência. O projeto é muito grande, é um projeto que abrange uma infinidade de situações. Eu acho que tem que regular. Né? Por exemplo, a gente não consegue viver em um país onde a fake news ela consegue mudar a opinião das pessoas por causa de um vídeo e dizer: olha, você viu isso aqui? Fulano de tal não presta, porque olha essa mensagem. E na verdade a gente que estuda, né, mais a fundo, a gente sabe que lá dentro ali, né, tem um monte de porcaria. Não, eu vou dizer, eu sofri muito antes de ser vereador ou de ser eleito com fake news. Existiam algumas pessoas da própria cidade que criaram isso. Mas eu acredito que tenha que ser regular, eu acredito que quem faz, que comete o crime, tenha que cumprir, que tenha que ter sanções criminais para esse tipo de pessoa que realmente faz. Porque a fake news ela não está vinculada apenas em você dizer, por exemplo, eu estou com a camisa azul, mas alguém falou que eu estou com a camisa verde.
entende? Ela está muito vinculada a muitas ações, por exemplo, ela está muito vinculada a fraudes dentro da própria rede, ela está vinculada a hackeamentos de contas que fazem com que as pessoas entrem na sua conta isso aí começa a ser regulado, de fato. É quanto tempo a empresa tem para poder te dar uma resposta com relação às ações, que hoje levam prejuízos financeiros a milhares de pessoas. Então, as pessoas costumam pegar, Santiago, só a parte ruim de regular algo e dizer que você não vai ter mais, do que de fato os benefícios. Então, o que se discute? Discute mais os problemas, a problemática de, olha, você vai ficar sem rede social, não vai poder gravar um vídeo, do que, por exemplo, regular ações importantes, como, por exemplo, penalizar quem começa a hackear a sua conta e extorquir outras pessoas, entende? Então, assim, lá, nessa ida a Brasília, né, além de promover outras ações que são importantes, eu sentei com o deputado e ele me explicou de fato, nessa votação que passou, que foi regime de urgência, para que esse regime de urgência possa abrir as comissões permanentes para se discutir ali dentro como que vai funcionar. Eu acho que vai passar, porém não em essência, né? Hoje uma das principais situações, de fato, é não ter a censura no nosso país, né? O nosso país é um país democrático, onde, de fato, as pessoas precisam falar, se posicionar, isso, né? É sensacional. Inclusive, com a troca de governo, a gente deu uma respirada, né? De fato, assim, teve situações menos militarismo em relação às do outro governo, né? Você tem uma liberdade mais próspera, no sentido de falar mais. Mas, por exemplo, esse projeto, eu acho que a discussão vai ser muito ampla, né, de Brasília. Vai ser muito ampla, vai ser participativa. Ao contrário de outras situações de governo, eu estou dizendo, por exemplo, ao contrário de alguns deputados que persistem em martelar, dizendo que o projeto não presta, que o projeto vai fazer isso, que vai acabar com a sociedade, que vai fazer aquilo, que vai fazer aquilo outro. De fato, não passa enquanto não tiver ajustes necessários. E é de 2019, entrou em 2023, mas isso aqui pode passar em 2025. Entende? Porque até ajustar, todas as comissões entenderem, todos os deputados entenderem, a sociedade fazer parte disso, porque a sociedade participa, os órgãos, né, privados participam, as empresas privadas participam, os órgãos públicos participam. Então não é só simplesmente eu sou o governo e vou enfiar a goela abaixo. Não é assim mais que funcionam as coisas, né? Então a sociedade está muito mais ativa no sentido político de posição do que antigamente, que às vezes só se via passar na Globo, por exemplo, que passava matéria, não sei o que, passou na Globo e aí já passou, acabou, né? Então hoje a população está mais consciente de tudo isso que está sendo tramitado. Que bom e que importante, porque nós conseguimos de fato discutir e debater, né, junto com a sociedade aquilo que vai tirar a nossa liberdade, ou de fato né, o que vai trazer para a gente esse benefício dessa lei e o que não vai trazer. O que não vai trazer, aí nós vamos... Você acha que para você vai ser bom? Depende, é porque o projeto é muito amplo. Se você ver, tem ações lá que discutem até, por exemplo, em reprodução de material. Por exemplo, você cria um conteúdo. A gente está gravando esse programa aqui agora. Você mesmo reproduz material. Eu mesmo reproduzo, mas aí na lei está lá assim, olha, eu estou te dando um exemplo que é uma infinidade de ações, viu? Não é só uma. Mas uma delas que precisa ser discutida. A gente gravou o programa aqui hoje. O programa é seu, né? O programa Santiago Entrevista é seu. Se um outro canal reproduzir, você recebe os royalties daquela TV que transmitiu. Então, para a rede social, dependendo da rede social, isso vai acabar. Vai acabar. Vou dar um exemplo. As empresas que são os canais de notícia, seja ele YouTube, seja ele Instagram, seja ele TikTok, Kawaii, o que vai acontecer? Se eu pegar um vídeo e reproduzir o vídeo, eu tenho... Tem que pagar. Exatamente. Então isso aí vai ter... E aí muita gente vai limitar de fazer e aí vai ter menos conteúdo também. Vai ter menos conteúdo, né? As pessoas não vão acessar... As detentoras das plataformas vão colocar muitas regras. Exatamente. E aí muita gente vai sair fora. Vai sair fora. Aí todo mundo vai ter que assistir novamente a maioria das informações nos canais oficiais. Nos canais oficiais, né? E da televisão, essa que é a dúvida, né? Aí você pensa, peraí, tô na Coreia? Né? Porque a Coreia só passa o que eles querem, né? Na verdade, eu vou te dizer que eu gosto muito da liberdade, né? Geral. Mas também tem hora que liberdade demais
O pessoal faz muita merda, viu, gente? Né? Eu tô mais velho, eu posso falar, né? É merda mesmo. Não, talvez merda, num outro né? sentido, né? Da liberdade mais, mas, por exemplo, na comunicação de fato. Eu, por acho exemplo, que... gravei essa semana falando sobre a inteligência artificial. Né? Eu já estou perdendo o emprego, porque agora você pode pegar o rosto de alguém, criar um avatar, pega a voz, clona a voz e pronto. Aí, cara, coincidência ou não, hoje eu tava vindo pra cá, eu tava indo almoçar, e aí eu achei um vídeo publicado de a voz do Cristiano Araújo na música da Simone Mendes, que é aquela da Simone Silmara. Eu vou te dar um site ali então, que você vai criar, você vai pegar a música, o seguinte, você vai escolher a voz do cantor, vai lá no chat GPT, cria a música e fala assim, eu quero uma música assim, assim, assado e tal, e é com a voz da pessoa. Cara, eu tava escutando essa música, a música da Simara, que tá no terceiro, nova, né, obviamente, e que tá no terceiro lá no Spotify e com a voz do Cristiano Araújo. Eu falei, o que é isso? Eu não tenho noção de onde vamos chegar. Eu espero que em um momento onde de fato as pessoas consigam entender o limite das situações e das relações, viu, Santiago? Ô, Júnior, eu até poderia te perguntar mais coisas, te perguntar principalmente, por exemplo, se você é candidato a prefeito na próxima eleição, te perguntar, né, se você está casado ou se está solteiro, te perguntar, né, se você vai voltar em breve em Brasília, te perguntar como é que está o seu relacionamento com alguns vereadores, né, como deputado Douglas Mello, mas eu vou deixar isso para a próxima. Não, pode deixar, mas algumas respostas você já tem, então você guarda para você. Na verdade, assim, a gente pode fazer um outro programa e falar, né, de várias coisas interessantes aqui. Eu acho que foi bacana que deu para contar algumas coisas, principalmente do que as pessoas não sabiam. Mas de fato esse Júnior, que talvez você também ficou um pouco desatualizado e viu né, que existiu uma construção para que a gente chegasse hoje. Mas fico agradecido pelo convite, viu? Me chame quando quiser, a gente realmente de fato vai buscar. Olha, gente, eu tenho 6 meses que eu estou tentando marcar uma data com ele. Hein? A culpa é da Natália, que tá ali, ó. O homem trabalha demais. A gente tá, realmente, de fato, tem que mudar, né, essa história, né? Mudar essa forma de fazer política, como eu te falei. Mas a gente volta para contar, bater papo, te contar sobre 2024, o que a gente tem construído aí, que de fato iria me posicionar, com certeza, sobre as eleições de 2024, mas vamos ficar para uma próxima. Isso aí. Obrigado, então. Sucesso para você, viu? Obrigado. Qualquer hora eu vou lá tomar um café. À disposição, tá lá Nunca sempre. fui, hein? Ó, vai lá, né? Mas quem sabe a gente grava lá, né? É isso aí. Então tá, gente. Um abraço, até o próximo Santiago Entrevista.